Olá, tudo bem? Novamente vamos aqui para nossas aulas de ética. Então vamos dar procedimento. Essa é a nossa terceira aula e hoje vamos trabalhar um pouco sobre por que é importante trabalhar em equipe. Então, primeiramente um pequeno resumo da primeira aula, né? Então, a primeira aula a gente falou um pouquinho de alguns pontos importantes da ética profissional, dos seus deveres e o que não deve ser feito ali no seu local de trabalho, que é importante a gente ficar muito atento, que a ética profissional ela é muito importante para a sua carreira, tá? É uma prioridade fundamental na nossa ética, que é priorizar o melhor atendimento ao paciente. Então, o trabalho em equipe ele é fundamental. Inclusive, está escrito no Código de Ética que você fazer um trabalho em equipe está nos princípios éticos do profissional de enfermagem. E não somente do profissional de enfermagem, né? Acho que todo mundo deveria, né, ser um profissional ético, né? Na segunda aula, então, a gente trabalhou uma diferenciação do que é equipe do que é grupo. Então, hoje, né, vamos frisar então a importância que trabalhar em equipe significa conectar diferentes processos de trabalho com base no conhecimento sobre o trabalho do outro, valorizando a participação de cada pessoa envolvida no trabalho em equipe. É como eu falei nas outras aulas, a gente saber até onde que vai o nosso trabalho e saber o que é do outro, o que é do responsável de enfermagem, né? O que é responsável do auxiliar de enfermagem e o que é responsabilidade minha enquanto técnico de enfermagem. Então, saber essas responsabilidades é saber trabalhar em equipe. Então, hoje eu quero listar 10 motivos do porquê que você precisa saber trabalhar em equipe. 10 motivos simples, né, de verdades absolutas, né, que é importante a gente poder trabalhar em equipe, saber trabalhar em equipe e por que a gente trabalha em equipe. Por qual motivo que a gente precisa saber trabalhar em equipe? Primeiramente, né, os objetivos, quando é uma equipe, né, objetivos em comum, eles criam atendimentos em comum. O que isso significa? Significa que o meu olhar para o paciente, ele tem que ser um olhar amplo e um olhar com o mesmo objetivo da equipe. Por exemplo, né, citando um caso, o meu paciente, ele precisa de cuidados com uma medicação X. Essa medicação, tanto o profissional que está prescrevendo a medicação, como eu, como técnico, eu tenho que saber em que maneira que eu tenho que aplicar essa injeção, né? Então, se ela é uma injeção venosa, se ela... Não sei bem certo essas palavras, mas eu sei que tem alguns remédios, algumas medicações que você dá por via oral, né? Então, outras medicações somente por injeção. Então, você tem que saber isso, saber que esse é um tratamento que tem por objetivo comum, né? Que tanto o técnico de enfermagem como o enfermeiro ou médico vão saber que é isso que tem que fazer e você tem que compartilhar desse conhecimento. Então, é um objetivo em comum. Então, vocês têm que saberem o que vão fazer com esse paciente para chegar num bom atendimento. Então, quando todos sabem, né, aonde querem chegar, então eu sei que é essa medicação que eu tenho que passar para o paciente, né? Então, quando a gente sabe onde a gente quer chegar, cria automaticamente esses objetivos em comum, né? E trabalhamos em equipe para alcançar cada um desses objetivos. Ou seja, para alcançar esse sucesso com o paciente. Então, eu sabendo o que eu preciso fazer, o enfermeiro sabendo o que precisa fazer, é importante então ter esse objetivo em comum. Então, com objetivos claros, todos seguem então a mesma direção, o mesmo atendimento, o mesmo cuidado com esse paciente. Então, aquilo, né, aponta para o rumo ao sucesso
da saúde desse paciente, que é a pessoa mais importante no nosso atendimento. Segundo motivo, por que trabalhar em equipe? Porque cada um com a sua competência e todos juntos com a maior delas. O que isso significa? Significa que eu tenho a minha competência, eu sei do que eu sou capaz, eu sei das minhas responsabilidades e o meu colega precisa saber das competências dele, tá? Juntando essas competências da equipe toda, junta um bem maior, tá? Que é a tua responsabilidade com o paciente. Então, cada um tem que saber das suas competências e ser responsável por essas competências. Então, a equipe, ela já existe, né? Então, é você, o enfermeiro, o médico e tantos outros profissionais. Então, trabalhar em equipe vai além de pessoas e sim ter uma equipe mais acolhedora. Então, a importância, ela se dá sempre pelo bem-estar do paciente, a saúde dele é o foco. Então, o bom atendimento, a evolução do seu estado atual, que é o foco no atendimento. Por isso que é importante a gente poder trabalhar em equipe para conseguir juntar a sua competência com a competência dos demais profissionais. Então, a picuinha, isso já falei em outras aulas, né? Que a tua picuinha com o colega, mas ele não fez isso, mas, né? Não, isso não pode ser o auge de importância nessa relação de trabalho. De forma alguma prejudicar um paciente. Isso é ser antiético. Então, isso é trabalhar com ética, respeito, ser profissional. Você não irá trabalhar sozinho. Tem toda uma equipe que te amparar, né? Que fará com que você tenha suas responsabilidades, que é o que a escola aqui está te preparando para o mercado de trabalho, aprendendo situações técnicas. Tu está aprendendo aqui teoricamente, está aprendendo com as práticas, mas quando você for lá no teu local de trabalho, você vai ter que agir com responsabilidade técnica, com responsabilidade profissional e fazendo um trabalho ético. Tá? Então, o trabalho em equipe, ele é imprescindível em qualquer local de trabalho, né? Então, mas por se tratando de saúde, é muito mais importante. Isso fica bem claro para vocês, porque o maior sentido dessa aula de hoje é que você entenda da importância de trabalhar em equipe e que você saia aqui do ICEU uma pessoa que seja capaz de trabalhar em equipe. Então, o paciente é quem se beneficiará desse bom atendimento, da melhora do seu quadro, porque é óbvio, né, que quando o atendimento é bom, quando o resultado está sendo bom, o quadro do paciente vai melhorar. E quando eu estou disposta a pedir ajuda, colaborar, quem sai ganhando é o paciente. Então, como eu já comentei nas outras aulas, se você não sabe um procedimento, tem dúvida de alguma coisa, que quando a gente sai, né, de um curso, a gente sabe, a gente não vai sair 100% sabendo tudo. Até mesmo pessoas que já estão trabalhando 4, 5 anos, pode se pegar numa situação que nunca fez, tá? Então, digamos que você só trabalha com idosos. Então, você só vai saber alguns procedimentos ali com idosos. Você trabalha numa casa de repouso, numa casa, né, de idosos, você só vai trabalhar com pessoas mais idosas. Se você for trabalhar, digamos, num hospital pediátrico, vão ter situações que você não vai saber fazer, tá? Então, nem todo mundo sabe tudo, tá? Então, se alguém te disser que sabe tudo, ele está mentindo. Que não tem como uma pessoa saber tudo sobre enfermagem. Não tem como saber tudo. Até por isso que existem as especializações. Especializações em emergência e urgência, né? Especialização em neonatal, para você se especializar somente, né, nesse ramo, né? Então, nesse sentido,
voltando aqui para o trabalho de equipe, então para ser equipe precisa estar claro que se eu não sei algum procedimento, eu pedirei ajuda. Se eu sei mais que o meu colega, eu ajudarei ele, tá? Então, ter um olhar sobre essa perspectiva, ele pode possibilitar a você, né, um exercício de um trabalho mais integrado, mais articulado, tanto no que diz respeito à compreensão dos trabalhadores, né, sobre o seu próprio trabalho, como no que se diz respeito à qualidade do resultado do seu trabalho. Que quando eu conheço o que eu estou fazendo, quando eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho uma melhor compreensão do meu trabalho e tenho uma maior compreensão do trabalho em equipe, automaticamente tendo um respeito maior, né, com essa qualidade do atendimento com o paciente. Voltando para os motivos, né? Então, terceiro motivo, trabalhar em equipe, né, é ter um clima de trabalho harmonioso. Quem que não quer, né, ter um clima de trabalho com mais harmonia? Então, saber trabalhar em equipe é possibilitar esse clima de trabalho mais harmonioso. Se todas as pessoas trabalhassem em equipe, colaborando, tendo uma boa comunicação, a equipe ela ia ter um clima muito mais leve de amizade, companheirismo, automaticamente seria mais fácil trabalhar assim, né? Alguns pontos eu quero listar aqui que é importante para a gente ter um trabalho em equipe, em harmonia, né? Então, isso vai partir de individual, de você enquanto profissional, tá? Então, você, em primeiro lugar, ser um profissional com bastante profissionalismo, saber as suas responsabilidades, isso é ser um profissional com profissionalismo, ter maturidade, né? Então, maturidade não é apenas ser uma pessoa de 40 anos, mas sim ser uma pessoa que entende o outro lado, né? Que seria ter respeito ao ponto de vista do outro e compreender que vão ter dias que o meu colega não vai estar bem e compreender que eu posso colaborar para que essa equipe possa ficar melhor. Então, isso também é maturidade, tá? Outro ponto importante para que a equipe tenha harmonia seria o meu engajamento na equipe. Eu preciso ser uma pessoa engajada, que participe, que coloque a cara a tapa, que vai lá, ajude, porque é só a gente fazendo o que a gente gostaria que o outro fizesse para nós, é que as coisas podem mudar. Não é através da crítica, não é através da fofoca que o outro vai mudar, que o outro vai pensar, hoje eu vou ajudar o meu colega. Não, ele não vai ajudar o meu colega porque o meu colega está falando mal de mim pelas costas. Se ele tivesse um pouco de maturidade, né? Se eu tivesse um pouquinho mais de engajamento, empatia, né? Ali o próximo tópico, se eu me colocasse no lugar dele, então eu poderia estar ajudando esse meu colega. Revidar um colega que é um pouco mais grosso, que é um pouco mais intolerante, isso não gera empatia, isso não gera cordialidade, tá? Isso não vai gerar um bom trabalho em equipe, isso não vai gerar uma harmonia no seu trabalho de equipe. Próximo ponto, compreensão com a experiência individual. Então, compreender que vão ter colegas meus que vão ter mais dificuldades do que eu. E compreender também que outras pessoas vão ter mais experiências do que eu. Então, isso vai partir de você saber esse conhecimento, saber compreender isso. Automaticamente vão surgir o que? Sentimento de coletividade, de altruísmo e solidariedade. Então você vai ter um sentimento que todos estão juntos, de coletivo, onde você vai entender o outro e ter um sentimento de solidariedade, de poder ajudar esse teu colega que está precisando de ajuda. E você, se você sabe um pouco a mais, baixar um pouco aí a sua bola,
tá? Não precisa dizer para todo mundo ali que você sabe mais do que o outro. Não precisa colocar um ar de superioridade sabendo que você sabe mais do que o outro, tá? Então, isso são pontos e motivos importantes para que as coisas aconteçam, para que a equipe trabalhe bem. O quarto motivo: o trabalho em equipe, ele constitui uma prática na qual a comunicação entre os envolvidos, entre os atores, deve fazer parte do exercício cotidiano. Então, novamente, já falei na segunda aula, a questão da comunicação. Comunicação colaborativa, comunicação de questões técnicas, saber me comunicar. Tá? Então, se eu estou mal lá com o meu colega, eu não vou gritar com ele, eu não vou fazer coisas que possam machucar ele. Eu tenho que ter uma comunicação que melhore essa conversação. Tá? Então, quanto mais você ficar com o pé atrás, quanto mais você fizer bira, mais difícil vai ser o trabalho em equipe. Então, a importância da comunicação é um motivo de você saber trabalhar em equipe. Se você não sabe ter uma boa comunicação, você não vai saber trabalhar em equipe. Então, quinto motivo. Por que é bom trabalhar em equipe? Porque você tem a troca de conhecimentos. Então, essa troca de conhecimentos vai possibilitar o teu crescimento profissional e vai possibilitar que o paciente que está com você, né, tenha um melhor atendimento. Então, sempre troque conhecimento, sempre converse com o teu colega, exponha o que está acontecendo com o paciente, troque esses conhecimentos, tanto técnicos como questões pessoais do paciente. Lembrando que a gente tem que preservar o paciente na questão do sigilo. Se você está ali trabalhando com o paciente dentro do hospital e é uma questão que vai beneficiar no tratamento, aí sim você vai conversar com o médico, você vai conversar com o enfermeiro e você vai fazer essa troca. Mas se é uma coisa que não vai beneficiar o tratamento, você não vai contar. Se é questão de saúde, bom, a gente trabalha numa cidade pequena, né? Então vai haver alguns momentos que o paciente vai querer te contar caso da família, que vai querer te contar como é que tá a família, como é que tá a esposa, tá? Então isso é coisinha que não é uma troca de conhecimento, não é uma troca que vai favorecer o meu colega, tá? Então isso também é saber trabalhar em equipe. Isso você também tem que saber dividir, saber o que você pode falar, o que você não pode falar. Isso é importante, tá? Que questão de fofoca a gente não se mete. Sexto motivo: quem se beneficiará com o atendimento qualificado em equipe é o paciente. Então, esse é um motivo mais importante do porquê trabalhar em equipe. Porque se você está trabalhando em equipe, ajudando o colega, colaborando, automaticamente quem vai sair beneficiário é o paciente. Então isso é mais do que óbvio, né? Que o trabalho em equipe beneficia o paciente. Mas é importante falar o óbvio. Muitas pessoas acham que trabalhar em equipe é só para ser bonitinho, é só para ser enfeite, é só para dizer, a gente tem uma equipe legal, que a gente trabalha em equipe, que a gente troca conhecimentos. Não, trabalhar em equipe não é só por isso. É porque quem vai ser beneficiário é o nosso paciente. Isso em qualquer outro local de trabalho que você for trabalhar, sempre vai ter alguém que vai se beneficiar de você ter uma boa equipe de trabalho, tá? Independente se é saúde, se é comércio, se você tem uma equipe de trabalho que trabalha bem, que é uma equipe unida,
a pessoa vai se beneficiar? Seria o paciente, a pessoa que está ali comprando, né? Nós, enquanto, né, pessoas que se beneficiam. 7 motivos. Trabalhar em equipe é importante a gente saber que vai ter um coordenador e vão ter os coordenados. Então, vai ter uma pessoa que você vai ter que colaborar mais. Então, quem que é essa pessoa? Geralmente é um enfermeiro-chefe, tá? Então, esse é um motivo do porquê que é importante, né, você saber trabalhar em equipe, de você respeitar o teu chefe, de você respeitar os limites ali do seu trabalho. Por quê? Acho que nem cabe tanto a gente falar isso. Em qualquer local de trabalho que você vai trabalhar, vai ter alguém que vai ser o seu chefe, né? Vai ter alguém que vai saber um pouco a mais do que você, vai ter experiências a mais do que você. Então é importante você ter esse respeito. É muito óbvio isso, né? Então não cabe só a mim estar falando isso, mas você, enquanto pessoa, como uma pessoa que está aqui aprendendo um curso, tenho certeza que todo mundo já trabalha em algum lugar, já trabalhou em algum lugar. Então você sabe desse motivo, que trabalhar na equipe é isso, é você ter uma pessoa que é o teu chefe e você colaborar com isso. Mas o meu chefe, às vezes, ele pode ser um pouco rude, ele pode ser uma pessoa que não está colaborando, né? Que não está dando certo. Então, converse. Tenha uma comunicação persuasiva, uma comunicação tranquila, faça um diálogo, que isso é muito importante, tá? Não basta você dizer assim, o meu chefe é ruim, o meu chefe é não sei o quê, eu não gosto de obedecer ele, eu acho que ele está fazendo coisas erradas. Converse, tenha um diálogo, converse com os outros colegas, tenha um trabalho em equipe, de você chegar e conversar entre todos vocês e ter um consentimento de que algumas atitudes ali do técnico de enfermagem chefe não está dando certo. Então, essa é a importância também de você saber trabalhar em equipe, porque a equipe ou coordenador, ele tem que mediar essa situação também. Ele tem que saber mediar esses conflitos. Ele tem que saber que ele tem que fazer coisas de interesse para a equipe toda, não somente para os seus interesses, não somente para o interesse de um paciente. Um paciente X veio para o atendimento e a enfermeira técnica atendeu ele melhor, porque ele é amigo do ciclano. Isso não pode acontecer. Você não pode tratar uma pessoa melhor ou porque ele é parente de alguma outra pessoa. Todos os seus pacientes, eles são iguais, tá? Então, se você por acaso perceber alguma coisa nesse sentido, que não está dando certo o trabalho em equipe, vão ter as reuniões de equipe, onde você vai poder conversar e vai poder expor a sua opinião, tá? 8º motivo. Isso também colaborando com o outro motivo, né? Da questão do coordenador e dos coordenados. Então, o 8º motivo é que esses benefícios vivenciados, quando você trabalha em equipe, a gente consegue trabalhar e compreender como que está a satisfação ao atingir as metas e objetivos comuns à equipe, que seria o fruto da cooperação mútua e a consciência da definição de papéis e atribuições individuais, refletindo assim em maior resolutividade e eficiência da equipe. Quando a gente faz esse trabalho em equipe, fica muito mais fácil a gente entender se a gente está atingindo as metas, se os objetivos estão sendo alcançados, né? E se está havendo uma cooperação.
Sempre em atendimentos de posto de saúde, principalmente, existe a reunião de equipe. Acredito eu que dentro de um hospital também deva ocorrer alguma reunião de equipe, tá? Então, nessas reuniões de equipe vão ser discutidos objetivos, vão ser discutidos algumas questões técnicas de alguns pacientes, alguns casos de pacientes um pouquinho mais complicados, que tem que ter a colaboração da equipe toda, não apenas do médico, quem sabe do psicólogo, quem sabe do assistente social, né? De estar chamando uma equipe multiprofissional para estar ajudando esse paciente. Então, é aqui, nessas reuniões, que vai ser discutido esses benefícios que estão sendo vivenciados entre vocês, tá? Seria essas satisfações. Não existindo essas reuniões de equipe, cabe a você, né, de forma individual, estar indo conversar, né, com o seu chefe, indo conversar com o seu superior, para estar conversando sobre a equipe, tá? Então, não fique sem falar, não fique sem conversar com o teu superior, porque está acontecendo alguma coisa na equipe. Então, tenha essa possibilidade de você estar conversando. Isso é saber trabalhar em equipe, tá? Nono motivo. A pausa que eu estou falando muito rápido. Então, nono motivo, saber as dificuldades apresentadas. Quando a gente trabalha em equipe, a gente sabe dessas dificuldades. Por quê? Você, enquanto profissional técnico, você vai conversar com o teu superior, você vai ter uma comunicação com os seus colegas, então você vai poder fazer esse trabalho. Então, por isso que a equipe, ela precisa saber dessas dificuldades. Como que a equipe ela vai melhorar se eu não sei o que tem que melhorar, tá? Então, essas dificuldades geralmente é o que? Falta de tolerância, né? Do meu colega não saber me respeitar, de não saber tolerar que eu não tenho tanto conhecimento, ou até mesmo do meu colega saber um pouco a menos e eu não ter a tolerância de poder ensinar, né? E isso é um déficit muito grande na comunicação. Então, a maioria das equipes, elas pecam na comunicação e nessa questão da tolerância, de não ter paciência e de não saber se comunicar. Então, você, enquanto profissional, você precisa aprender a se comunicar. A gente vai ter aqui uma aula onde eu vou explicar um pouquinho sobre como que funciona a comunicação, de como que você precisa se comunicar, principalmente para aquelas pessoas que você tem um pouquinho mais de dificuldade, que você tem um pouquinho mais de dificuldade pelo fato dela não ser uma pessoa legal. Porque o que a gente mais vai encontrar no nosso local de trabalho são pessoas que não têm paciência, que não têm tolerância, que não entendem, que brigam, que levam questões de casa para o trabalho, que levam questões do trabalho para casa. Então, aqui eu vou estar preparando um pouco vocês para que vocês lá no local de trabalho estejam mais preparados, sabendo se comunicar e tendo mais tolerância, mais paciência. Uma das outras dificuldades também, que é bastante apresentada, é resistências às mudanças, né? Então, assim, é difícil mudar? É difícil. Ainda mais quando vem do nosso superior que você precisa mudar, tá? Então, por exemplo, digamos que você escreve lá no prontuário do paciente algumas coisas abreviadas, algumas coisas que
que para você é óbvio, né? Coloca lá uma palavra que para você é óbvio você abreviar e todo mundo vai entender. Mas o profissional, que é o teu superior, né, o técnico, o enfermeiro, né, enfermeiro responsável pela unidade, pelo hospital, começou a perceber isso em você, né? Até algum outro colega, né, veio falar para o teu superior que não dá para entender o que o meu colega escreve, né? Então, o que vai acontecer? Vão falar para você não escrever a partir desse momento essa abreviação. E você, a partir desse momento, vai ter que escrever a palavra por extenso. Para ti, vai ser fácil fazer essa mudança? Quem sabe para você que está iniciando na prática, seja mais fácil, porque você está ali aprendendo. Mas se você for um profissional que já faz anos que trabalha com a área da saúde, já faz anos que tem esse conhecimento técnico da saúde, mas nunca foi atrás de um diploma, né? Que a gente sabe que tem alguns locais que acabam aceitando, né? Por exemplo, um cuidador idoso para cuidar de algumas questões de técnico de enfermagem numa clínica de saúde de idoso. Não pode. Tem que ser um profissional técnico, uma pessoa mais responsável. Para algumas situações, né? Para algumas situações, sim, o cuidador idoso pode cuidar, né? Trocar a cama, ajudar a trocar de roupa, levar a tomar um banho, né? Algumas questões básicas, né? Mas medicação, fazer uma injeção de insulina, por exemplo, isso acredito eu que um profissional que é cuidador de idoso, se você não aprendeu, se você não tem a especificação técnica, não é da tua responsabilidade, seria da responsabilidade do técnico de enfermagem. Muitas vezes as pessoas que trabalham nesses locais, eles só têm o conhecimento de cuidar de idoso, não tem o conhecimento técnico. De o que acontece? Eu trabalho com idoso e de vez em quando eu passo né, dou uma injeção, né, dou uma injeção de insulina, eu, né, tiro a pressão, né, e já se acha o técnico de enfermagem, já se acha o profissional. Daí o que acontece? Vou fazer um curso técnico de enfermagem e eu vou ser o bam, vou ser o melhor. E na verdade você não é. Na verdade você sabe a prática, você não sabe a teoria, você não sabe o conhecimento técnico com o direito, você sabe só a prática. Você também precisa do conhecimento técnico, você precisa da teoria, você precisa ter esse conhecimento. Então, se é um profissional que já está há muito tempo trabalhando, vai ter uma resistência muito maior para a mudança. Somando a isso, né, dessas questões de falta de tolerância, desse déficit de comunicação e essa resistência às mudanças, né, somadas também ao despreparo do profissional, né? Então, eles resultam isso em uma equipe deficiente que impossibilita de atingir os objetivos. Então, não ache que você sabe tudo. Não ache que você sabe de menos também, tá? Então, troque conhecimento, converse, comunique-se, tá? Que isso é fundamental para você trabalhar com ética e respeito. E isso é trabalhar em equipe. 10º motivo. Trabalho em equipe, ele deveria ser como uma relação de ajuda, tá? Então, isso é um dos princípios básicos de um trabalho de equipe para que isso funcione. Tenha uma relação de ajuda. Se o meu colega está fazendo um procedimento que ele precisaria de ajuda, que ele não vai conseguir fazer sozinho, porque eu, que estou ali, né,
escrevendo um prontuário, né, terminando de escrever ali, né, porque eu não dou uma pausa no que eu estou fazendo, se eu estou vendo meu colega lá no outro quarto, tentando, né, trocar, digamos, um paciente de uma maca para outra, para transferir de quarto, por exemplo, né, se eu não posso ajudar. Então, isso é uma relação de ajuda, é eu ver que o meu colega está precisando de ajuda e oferecer a minha ajuda. Porque muitas vezes o que vai acontecer no local de trabalho? Tem alguns colegas que são um pouco soberbos, né? Que acham que conseguem fazer tudo sozinho, né? Que não vão pedir ajuda, né? Imagina, é um paciente leviano, né? Que está com câncer, tem os seus 30, 40 quilos, óbvio que eu vou conseguir erguer ele e colocar na outra cama. Então, não precisa, né? Peça ajuda, né? Converse. Se tu tá vendo o teu colega precisando de ajuda, vai lá, ajude. Não vai quebrar um braço. Tu não vai se prejudicar por isso, por causa que você está ajudando. A não ser que o que você está fazendo é muito urgente, que você não consegue parar de fazer. Mas, para ser um ótimo colega, você também poderia, depois do que aconteceu, você dizer, né? Eu não fui te ajudar porque eu tinha que fazer isso, isso, isso e aquilo, que era urgente, que eu não poderia parar de fazer. Mas eu vi que você estava precisando de ajuda. Porque o que acontece? Esse profissional, ele pode não pedir ajuda, né? Ele não vai pedir ajuda, porque é soberbo. Ele se acha o superior, não vai pedir ajuda. Mas ele pode olhar de canto de olho e ver, olha lá, meu colega me vendo aqui sofrendo e não vem nem me ajudar. Isso vai virar fofoca, vai virar picuinha e vai dizer assim, porque aquele colega nunca ajuda, que aquele colega só tá ali para ficar olhando, fica ali só para escrever prontuário, que quando é para pegar a mão na massa não ajuda. Não é bem assim, né? A gente sabe que na correria do local de trabalho, às vezes você nem percebe que o colega está precisando de ajuda, né? Então, a gente olha e vê, ele está precisando de ajuda, será? Só que sim, só que será que não? Né? Às vezes a gente fica com o pé atrás e a gente nem vai ajudar. Mas se você perceber que ele precisa de ajuda e você não pode ajudar, só não é se justificar, né? Mas é fazer uma boa comunicação, para que não fiquem esses respingos, essas coisinhas pequenininhas que vão acumulando e que vão atrapalhar o seu local de trabalho e a sua relação com o seu colega. Isso é comunicação, isso é um diálogo produtivo. E concluindo, né, seria bom que, além de ter colegas, a gente possa ter amigos, né? Então a gente sabe dessa importância de ter também amigos no nosso local de trabalho. Sabemos que colega, né, é colega, mas a gente pode ter uma relação maior de amizade, pode, né, sair fora do local de trabalho, tomar uma cervejinha, bater um papo, maridos e mulheres se conhecerem, né, para gerar uma relação maior de amizade. E quando a gente está no local de trabalho, trabalha-se em equipe, que possam, né, desde lá o local de trabalho, criar essa relação, né, de colegas e criar uma boa relação de amizade. Certo? Então a aula de hoje foi isso, né? Os 10 motivos do porquê que você precisa trabalhar em equipe, dos motivos do porquê que é necessário você trabalhar em equipe, tá? Isso é muito importante. Certinho? Muito obrigada e até a próxima aula.